derrotada. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: que dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi o ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus, tudo que tu desligares na terra será desligado no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, minhas queridas irmãs, com muita alegria hoje celebramos São Pedro e São Paulo. Esses dois homens que são as colunas da igreja. Pedro, o grande pastor, a quem o Senhor colocou como chefe dos apóstolos, aquele que conduziu a igreja primitiva, e Paulo, aquele que saiu para anunciar o Evangelho a todo mundo, aos confins da terra, né? E é muito significativo que no Evangelho que nós acabamos de estudar, Jesus ele faz uma promessa para Pedro. E essa promessa que Jesus faz para Pedro é uma promessa baseada na profissão de fé de Pedro. Naquilo que Pedro disse quem era Jesus, porque não foi o ser humano que revelou, mas o Pai que está no céu. A promessa que o Senhor fez está contida, está firmada na profissão de fé. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E qual foi a promessa que o Senhor fez para Pedro? Ele fez para Pedro a promessa que o poder do inferno nunca, jamais irá vencer a igreja. A igreja que ele estava fundando ali sobre Pedro, é pedra, sobre a sua profissão de fé. O Senhor prometeu, queridos, ao primeiro Papa, que o poder do inferno nunca iria vencer, prevalecer sobre a igreja. E nós estamos, há 21 séculos vendo isso. Porque uma coisa é muito importante. O Senhor não prometeu que na igreja não teria dificuldades, que na igreja não teria tribulações. O Senhor não prometeu que na igreja não teria escândalo. Infelizmente tem. Mas ai daquele que provoca um escândalo, disse o Senhor. Melhor não tivesse nascido. Mas o Senhor não prometeu que ia ter escândalo. O Senhor não prometeu que não teria cruz, que não teria luta, que não teria dificuldade, que não teria incompreensões. Não prometeu. Ele não prometeu que a igreja jamais iria se dividir. Não prometeu. Ele prometeu que o poder do inferno nunca iria prevalecer sobre a igreja. E repito, a cada dia ele cumpre isso. E ele vai cumprir até ele voltar. Porque o poder do inferno, apesar dos seus membros, apesar
prevalecer sobre a sua igreja, porque é Ele quem funda a igreja. E o segredo sobre o qual o Senhor fundou a sua igreja, repito, não é porque Pedro era melhor do que os outros, não, porque normalmente ele não era. É porque Pedro proclamou a sua fé na divindade. Pode parecer pouca coisa, mas imagina, você está olhando para outro homem na tua frente e dizer para aquele homem que ele é Deus, que ele é Messias, que ele é o Filho de Deus, não é pouca coisa não, isso que Pedro diz. Por isso foi o Pai. Então, meus irmãos e minhas irmãs, essa promessa do Senhor para a igreja se estende a nós, a nossa vida. O poder do inferno nunca poderá vencer na nossa vida se nós professamos a nossa fé, se nós permanecemos no Senhor, se nós permanecemos com Ele, se nós fazemos dele a rocha sobre o qual nós construímos a nossa vida, a nossa história. Aí está o segredo. É aí que o poder do inferno não vai vencer sobre a nossa vida. Porque na igreja sempre tem alguém que permanece no Senhor. Sempre tem muitos que permanecem no Senhor. Como permaneceu Pedro, né? É bonita a primeira leitura como termina, viu, né? Agora eu sei que o Senhor enviou um anjo para me libertar. Pedro permaneceu em Jesus. Pedro não mais abandonou o Senhor. Pedro, ele permaneceu em Jesus na oração. Nós vemos Pedro que estava preso, condenado. Mas Pedro orava. Pedro conversava com Jesus. Pedro entregava a sua vida nas mãos de Jesus. E não só Pedro orava para permanecer em Jesus. A leitura diz que a igreja orava por Pedro para que ele permanecesse fiel ao Senhor, para que ele não abandonasse a fé. Que bonito isso, queridos. A nossa vida de oração é o modo como nós permanecemos no Senhor. É como nós, a cada dia, colocamos Deus no seu devido lugar na nossa vida. É como nós, a cada dia, vamos crescendo em intimidade com Ele, vamos crescendo em comunhão com Ele. É como nós, a cada dia, essa oração tanto por nós, quanto pelas pessoas, quanto pela igreja, faz com que as pessoas também permaneçam no Senhor, faz com que a igreja permaneça também no Senhor. Portanto, meus irmãos, para que o poder do inferno não prevaleça sobre a nossa igreja, paróquia de Santa Clara, sobre a nossa comunidade e sobre a nossa vida, preciso que a gente reze. É preciso que a gente seja pessoa de cada vez mais de oração, de intimidade com o Senhor, como foi Pedro. Agora eu sei que o Senhor enviou um anjo para me libertar, porque Pedro permaneceu no Senhor. Nós somos chamados a permanecer no Senhor, como Paulo permaneceu no Senhor. Que homem fiel a Jesus Cristo, que homem fiel a Deus. E quando nós permanecemos no Senhor, também nós vamos experimentar aquilo que Paulo experimentou. O Senhor me libertou da boca do leão, disse ele, e o Senhor me libertará de todo mal, até a vida eterna. E nós vamos ver que Paulo vai fazer isso. Paulo soube permanecer no Senhor, meus queridos, em todos os momentos, e de modo muito especial nas tribulações que ele viveu. E Paulo viveu muita tribulação. Tem uma carta que ele fala o que ele viveu: náufrago, perseguição, açoite, fome, sede, prisão, correntes. Tudo eu sofro por Jesus. E não me permaneceu no Senhor nas tribulações, como às vezes nós temos a
Deus não está nos escutando, ou que o Senhor está longe da gente. Quantas pessoas muitas vezes vão buscar refúgios em outros lugares? Na igreja católica não está dando, então vou para protestante. Na igreja católica não está dando, eu me escuta, então eu vou para o espiritismo, ou eu vou para o centro, ou eu vou bater tambor, eu vou fazer outra coisa. Lá parece que a coisa acontece. Lá parece que Deus escuta. Permanecer no Senhor nas tribulações. O Senhor não prometeu que nós não teríamos tribulações. Não prometeu isso. Ele prometeu que o poder do inferno não vai vencer sobre a nossa vida se nós permanecermos nele. Permanecer no Senhor nos momentos de dores, nos momentos de tristeza, nos momentos de perda, nos momentos de derrota da nossa vida, nos momentos de falta de saúde. Permanecer, porque o Senhor me livra e te livra da boca do leão, meus queridos. Porque o Senhor nos livra de todo mal. Porque o Senhor nos guardará até a vida eterna. Se nós permanecermos nele. Permanecer no Senhor, queridos. Como permaneceu a Virgem Maria. Por isso ela pôde cantar, e por isso nós podemos cantar como salmo, que nós cantamos. Cadê o salmo que nós cantamos? De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Nós vamos experimentar na nossa vida que o anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e o salvam. Nós vamos experimentar na nossa vida como é bom, como é suave o Senhor, feliz o homem que tem nele o seu refúgio. Permanecer no Senhor nas coisas boas da nossa vida também, nos momentos de vitória, nos momentos de alegria, nos momentos de conquista. Como também nós somos ingratos muitas vezes, pedimos uma coisa para o Senhor, pedimos uma graça, o Senhor nos escuta muitas vezes e nós ganhamos a graça. Aí o que acontece com a pessoa? Às vezes, pega a graça e some. A graça vira maldição. Eu lembro que tinha uma pessoa lá em Bagé, engraçada, da igreja, isso todo dia. Passava muito comigo, era para Deus por mim. Meu sonho é comprar uma casa maior, uma casa pequena. Caramba, Deus abençoou, vai comprar uma casa grande, para abençoar a casa. Ele sumiu, desapareceu. De encontrei e falei, fulana, padre, a casa é muito grande. O único dia que eu tenho para limpar é domingo. Que sem vergonha! Misericórdia, eu não acredito no que eu estou ouvindo. Você pediu a Deus essa bênção, Deus te deu. Tu tem que falar isso? Que a casa é muito grande, só a bênção que vira a maldição. Às vezes os jovens, quer porque quer namorar, como namorar desaparece da igreja. Deus coloca uma pessoa na vida, some, acabou, não vê mais. Compra um carro, todo domingo está passeando de carro. Não tem mais tempo para ir para a igreja, não tem mais tempo para agradecer a Deus. Pelo amor de Deus. De todos os temores, me livrou o Senhor Deus. O anjo do Senhor vem acampar, permanecer no Senhor as coisas boas da nossa vida, com o coração agradecido, com o coração contente, com o coração feliz por aquilo que o Senhor nos deu, nos dá, nos oferece. Aí está o segredo, queridos. É assim que o Senhor verdadeiramente, meus irmãos, Ele vai realizar essa promessa que o Senhor fez para Pedro hoje. Que o Senhor nos ajude a permanecer nele. Aí está o segredo da nossa vida. A tragédia do homem é quando ele se afasta de Deus. É quando Deus já não tem importância na vida dele. Essa é a pior tragédia do ser humano. Que o Senhor nos ajude a permanecer nele. A permanecer nele com uma vida séria de oração. A permanecer nele, queridos, nos momentos de tribulações. A permanecer nele
nos momentos de alegria da nossa vida, mas sempre permanecer juntos com o Senhor. Fazer dele a rocha, repito, sobre o qual nós construímos a nossa vida, porque aí nós vamos experimentar essa certeza. O poder do inferno não vai vencer na minha, nem na tua vida. O poder do inferno não vai vencer na igreja. Não vai. Porque Jesus é o vencedor. Porque Ele é quem garante a vitória de Deus sobre o mal, sobre o inimigo. E Ele vai nos ajudar a vencer a pior desgraça da nossa vida, que é perder o céu. O Senhor, disse São Paulo, me guardou e me guardará. Ele me libertará de todo mal e me salvará para o seu reino celeste. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Que assim seja.